Olá, terráqueos, mais um vídeo novo no canal. Aproveite, se inscreve aí, ativa o sininho. Me chamo Marcelo Pinheiro e vou falar um pouco para você hoje sobre o que é chegar ao final do poço. Quando é que a pessoa chega ao final do poço? Quando ela chega a um momento da vida que ela não tem mais assim nenhum tipo de perspectiva, ela não sabe mais o que fazer, o que recorrer, ela se sente o nada, ela se sente o ninguém. E nesse momento é o momento que a pessoa começa a atrair um monte de energia ruim para cima dela e um monte de coisa começa a acontecer e conspirar contra aquela pessoa. Então é o momento que a pessoa se evacua, vai para o cantinho dela ali e vai ficar naquele lugarzinho escuro, vai descer lá naquele final do poço. O final do poço nada mais é do que o ser humano chegar ao seu limite, onde ele não tem mais o que fazer, não tem mais o que recorrer. E todos nós temos o nosso limite, né? É muito importante a gente reconhecer onde é que a gente pode chegar, até onde podemos ir, até onde conseguimos ir, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, você consegue todas as coisas, mas o problema é como é que você vai chegar ao final de tudo isso, como é que você vai estar ao final de tudo isso. Então às vezes as pessoas não reconhecem os limites que ela tem e vai atravessando e vai lá e vai remando e daqui a pouco a pessoa se encontra numa situação numa pior, né? E nesse momento às vezes a pessoa está lá no final do poço e vendo que não tem mais nenhuma perspectiva, os sonhos já se foram, os projetos já se foram. E uma coisa que é bastante interessante no final do poço, que você precisa tomar duas atitudes. Primeira delas, reconhecer que está no final do poço. Isso é fundamental. Quando você reconhece, isso já é um grande caminho para que você possa sair de dentro dele. A segunda coisa é você usar aquele poço como uma mola. Você desce até lá embaixo, então como se fosse uma mola, você é impulsionado para cima de volta. E aí você volta com força total. O final do poço deve ser algo passageiro, é momentâneo. Passou dias, você sai de lá, volta à vida real e retoma a sua vida. Você não pode ficar lá e se acomodar com aquela situação. Tem muitas pessoas que se acomodam com o final do poço, se acomoda porque minha vida não tem mais jeito, minha vida não tem mais saída, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais ânimo. E isso que está deixando muitas pessoas nesse fundo do poço e sem querer sair de lá, e acaba que gerando a zona de conforto, e a zona de conforto ela é algo muito perigoso. Então vamos lá, o final do poço, você desce, mas você usa aquele como uma mola, você sai lá de dentro e você começa a fazer a sua vida, você começa a entender o propósito que o Senhor tem sobre você. Você tem que entender que você é imagem e semelhança dele. E ele te fez para ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Então não importa a situação que você esteja. A Bíblia ela relata a história de Jó. E Jó foi um homem que realmente, literalmente, ele foi lá até o final do poço. Porque existia um propósito naquilo tudo, né? Jó vai lá, começa a ter as percas dele, né? Perde propriedades, perde animais, perde filhos, mas ele nunca desanimou da fé dele. Ele sempre teve ali temente ali, mesmo a mulher dele dizendo, vai lá Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele estava muito ciente do que Deus, qualquer momento, poderia mudar aquela situação dele. E a situação de Jó foi aquela situação que ele saiu de lá, né? Como ele próprio diz no Salmo 42, diz que antes eu ouvia falar no Senhor, mas Deus queria algo a mais dele, Deus queria uma experiência com ele. Onde é que Jó conseguiu essa experiência? No final do poço. Então o Senhor queria fazer muita coisa na vida de Jó, só que precisava preparar Jó de uma certa forma, a forma que o Senhor queria para ele. E é como José do Egito, né? José do Egito vai lá no Egito, né? Vai lá, é vendido pelos seus irmãos, é jogado dentro de um buraco, é caluniado, é preso, humilhado de todas as formas possíveis. Mas o que acontece? Ele nunca desistiu do propósito dele, daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E foi isso tudo que fez ele sair de onde ele estava. Da mesma forma foi Jó. Jó ele quis sair do local que ele estava, porque ele sabia que existia um propósito em ele passar por tudo aquilo que ele estava passando.